Como vocês estão? Acho que essa é a pergunta, né? Como vocês estão? Não sei se algum de vocês aí esperavam uma dancinha, alguma coisa, mas eu acho que esse vídeo, ele tem que ser um vídeo feliz, sim, mas é um feliz de alívio, é um feliz de uau! Eu acho que o que a gente passou hoje, a gente claramente viu que isso não é para nós, que Santos, é ridículo o que você fez esse torcedor passar. Isso não tem respeito nenhum a essa camisa, não tem respeito a 109 anos de história. Você poder cair no Paulista, você depender de um jogo contra o São Bento, você ter um dos piores ataques do campeonato, mais de 19 ou 19 gols sofridos, você ter uma campanha pífia. E não é culpa simplesmente de um possível jogo contra o Palmeiras, porque foi um jogo um pouco melhor. É culpa de um jogo contra o São Paulo, que foi ridículo, contra o Corinthians foi ridículo, contra a Ponte Preta foi um vexame. Não se classificar no Paulista porque você tá focando numa Libertadores, seria ok se a campanha na Libertadores fosse um pouco mais adequada do que apenas uma vitória, do que você ter perdido em casa contra o Barcelona. Então, assim, nesse momento, o que eu posso dizer é, não foi justo. Eu acho que desde quinta-feira, quando teve o apito final contra o Palmeiras, até hoje, o santista passou por dias, por horas, por um sentimento que eu tava com medo de chegar a hora do jogo. Isso não é justo comigo, isso não é justo com vocês. Eu recebi por todos os lados, desde Instagram, Twitter, por aqui, inúmeros torcedores rivais vindo, zoando. Eu acho que essa coisa de time grande não cai, é claro que é interessante falar, mas o time grande realmente, ele não cai. Quando ele cai, ele despenca. Porque o Santos, ele não só cairia. Talvez um dia o Santos caia num brasileiro, eventualmente pode acontecer. Mas você cair num regional, do jeito que foi, com a apresentação que tá sendo esses últimos jogos, né, o início de campeonato com falta de vontade, isso não. O Santos, ele tem que respeitar mais, esse time tem que respeitar mais. O Lucas Braga, ele pediu desculpa ao torcedor e eu entendo o posicionamento dele também, porque não foi fácil entrar em campo hoje. A gente viu aí, infelizmente, não podendo contar com Alisson e com Marinho. Quem entrou, esse time, realmente, hoje, fez um dos piores jogos da vida deles. Eu não tô falando de performance, que fique claro. As piores sensações. Talvez os jogadores como o Luan Pérez, o Pará, quem mais você tem? O Felipe Jonathan, Caio Jorge, talvez sentiram mais dor, mais medo essa noite do que antes de jogar a final contra o Palmeiras. Porque perder uma final de Libertadores, isso é Santos Futebol Clube. Isso é normal. Agora, ser desclassificado e rebaixado no Campeonato Paulista, isso é podre. Isso não me representa. Então eu espero que seja realmente um susto. Isso não é culpa do Rueda, hein, gente? Isso vem das gestões passadas. Isso é um clube que há 3 meses estava disputando a final da Libertadores e desde então só perdeu. Isso é de um clube que vem desorganizado há tantos anos. Isso não tem nada a ver com o Rueda. O Rueda poderia ser mais rápido. O Rueda, por exemplo, na minha opinião, poderia trazer um homem forte. Hoje são 6h20, o Rueda vai dar uma entrevista hoje, uma coletiva mais tarde. Amanhã também tem a coletiva de oficializar, né, para oficializar o Fernando Diniz. E eu sinto muita urgência desse homem forte chegar. E ele precisa ser um cara que apareça em coletiva, que dê a cara, apareça em derrota, apareça em vitória, apareça em contratação. Porque o que tá acontecendo com os casos do Caio, a renovação do Caio que não acontece, os problemas da renovação do Sanches, os problemas do contrato que a gente viu agora do Brian, os problemas com o Kleber Reis, tudo isso é também a falta de um homem forte que realmente apareça. O que aconteceu com o Ariel Roland foi totalmente a falta de um homem forte ali, de um diretor de futebol, um diretor executivo que apareça, que sustente o técnico. Não dá pra você simplesmente ter um Marcelo Fernandes que 2 jogos depois vai falar que é culpa do Ariel. Não dá certo isso. Se existe uma comissão fixa, que ela, como eu bem disse,
ela tem suas vantagens, né? Vai técnico, vai, volta técnico, ela permanece. Mas ela tem suas responsabilidades. Ela é culpada e ela é responsabilizada por todos os técnicos que passam também. Porque eu tenho certeza que Marcelo Fernandes, com o tempo que ele tá em casa, né? Lembrando que ele teve uma passagem, saiu, voltou. Ele também precisa ser um pouco mais responsabilizado também por esse quase rebaixamento do Santos no Paulista. Mas aí a gente já falou muito de sentimento, eu tô extremamente aliviada. Eu não vou usar feliz, porque eu não quero usar feliz pra gente fugir de um rebaixamento, eu quero usar aliviado. E falando mais sobre a partida, eu quero só pontuar as coisas boas, porque as coisas ruins a gente já fala faz tempo. Caio Jorge jogou como gente grande, jogou como um cara experiente. Eu gostaria de pontuar, ele e o Lô Pérez fizeram uma partida muito boa. O Lô Pérez apareceu muito no ataque, na criação de jogadas, em cruzamento, foi bem atrás também. O João Paulo, poucas vezes necessitado, mas quando necessitado, muito bem, boas defesas. Né? Um jogo parecido com o que a gente teve, acho que foi contra o The Strongest. Segundo tempo, o Santos, mesmo com um placar largo, deixa o The Strongest jogar e toma 4 chegadas fortes. Hoje também. O Santos tomou 3 baitas chegadas, uma bola na trave e 2 belas defesas do João Paulo. Então é um time que abre espaços, por isso que é um time que amedronta um pouco o futebol e o perfil do Diniz, mas eu vou dar tempo, acho que é isso que a gente tem que fazer. Fernando Diniz, você tem minha total confiança com esse elenco. Então, você repara que é um time que quando deixa espaços, o outro cria muito fácil. E o João Paulo soube, sim, fazer um bom jogo, um jogo seguro, assim como o Luan Pérez. E, cara, o Caio Jorge, ele não sentiu a partida, ele não sentiu o peso que tava nas costas dele, de um rebaixamento de um Santos Futebol Clube. Tá de parabéns o jogador. Colocado aí o Ângelo, já critiquei outras vezes do Ariel, porque era pro Ângelo ter aparecido mais. Sabe, não eram jogos para Alanzinho ou para Renier, quando se pode ter um Ângelo que ainda não se firmou porque tem 16 anos. Óbvio. E a gente vê que quando o Ângelo tem com quem jogar, né, a jogada do segundo gol é brilhante. Você tem uma tirada lá atrás do Kaique, uma jogada inteirinha do Ângelo e uma finalização brilhante do Caio Jorge. Dos últimos 2 jogos, 3 gols do Caio Jorge. Mas assim, o Lucas Braga consegue também, nesse jogo... Cara, se tem um adjetivo pra esse homem, é humilde. Porque ele é humilde, sabe? Ele marca o primeiro gol e ele tira um peso do Santista. Ele tira um peso dos 11 que estavam lá dentro. E ele consegue fazer isso. Agora a gente precisa, né? Caso o Santos realmente traga reforço, seja empréstimo, seja o que for, as laterais precisam ser reforçadas. Felipe Jonathan não veio bem, não tá fazendo jogos irregulares, acho melhor dizer. E o Pará a gente precisa colocar alguém na lateral direita. É claro que existe o Madison, né? E agora pronto, né? Acabaram os campeonatos em que o Madison não está inscrito. Mas você precisa reforçar as laterais e principalmente o meio de campo, né? A gente teve um Balieiro um pouco mais apagado, um Jamota também mais apagado. É claro que o Pirani e o Ângelo iam sentir a partida, uma partida horrível. Eu jamais gostaria de jogar nessa partida, né? Você determinar um rebaixamento de um clube de 109 anos não é fácil, mas eu quero muito pontuar a partida do Luan Pérez, a partida do Caio Jorge, a partida segura também do João Paulo, uma boa partida do Kaique, tem seus erros, mas ele que começou o segundo gol. Então, assim, é um time de jovens, muito, muito jovens. Olha o banco do Santos. O único cara que não era da base no banco do Santos hoje era o Copete, que entrou e não foi bem. Então, assim, valorizar os jovens, eles não têm culpa de nada. Né, eu venho pontuando que jogos grandes que o Santos fez, jogos ruins, talvez o Lô Pérez devia ter aparecido mais, o Pará, o Felipe Jonathan, tanto mesmo o Jean Mota. Esse time sente falta do Alisson, esse time sente muita falta do Marinho, mas independente de quem tá lesionado, né, claro que também tem o Sanches, tem o Sandri, mas independente das lesões, esse time precisa de reforços. É fácil falar, reduz o elenco, mas a competitividade do que um Santos joga, que vai ter agora uma Libertadores, tem aí, se não me engano, 19 dias até alguns dias, desculpa se eu tô falando outra coisa, mas alguns dias até o Brasileiro. Brasileiro é porrada atrás de porrada. Esse time não aguenta. Esse time precisa ser reforçado. Porque não é que a gente tem simplesmente 30 jogadores com uma média de 27 anos, seria um time jovem. A média do Santos deve ter o quê? 20 anos.
Não dá, né? Eu acho que hoje a gente viu um Kevin Maltos entrando um pouco mais, com um pouco mais de vigor mesmo, de vontade, ele tá entrando mais numa posição. Todos os jogadores da base de meio de campo, a gente vai ver mais. Senti falta, né, a ausência do Ivonei nas últimas partidas, mesmo não sendo colocado. Hoje ele até tira o Pirani e não coloca, por exemplo, o Lucas Lourenço. Então vamos ver o que o Fernando Diniz faz. Como eu disse, o Fernando Diniz, ele é um cara que não desiste, pro bem e pro mal. Pro mal, ele é um cara teimoso, pro bem, ele é um cara que vai insistir em quem ele acha que tem talento. Então veremos muitas peças diferentes, veremos um time com mais ideia de jogo. Eu acho que o Santos hoje, se cair na Libertadores, pra mim, é um Santos que precisa de tempo pra se reformular com técnico e com peças. Não adianta tempo se você não tem qualidade. Então, assim, é um time que a gente precisa respirar. É claro que hoje foi horrível, foi um dia horrível, mas eu tô extremamente aliviada e feliz de poder ver. Eu disse assim, né, que eu não ia falar que eu tô feliz, eu estou feliz de não ter caído, eu estou feliz de ver visto uma baita partida, principalmente do Caio Jorge. Tô muito feliz com isso e é o que eu disse, time grande não cai, time grande quando cai, despenca, porque o que o Santos poderia ter feito hoje é um vexame pra história do clube, e ainda bem que não foi. Vejo vocês, ou hoje, né, dependendo aí se o Rueda falar alguma coisa muito astronômica, eu volto aqui, mas amanhã, com certeza, pra gente debater a primeira coletiva de Fernando Diniz no comando do Santos. Lembrando que ele vai comandar Santos e Boca, é só um joguinho mais ou menos. Aí um joguinho mais ou menos pra ele jogar de estreia. Boa sorte ao Santos, eu te amo, Santos, pra caramba. Eu nunca vou abandonar esse time, eu nunca vou abandonar esse canal. Eu amo demais esse time. Hoje foi com dor de barriga, tô enjoada. Tiveram momentos que eu assisti o jogo, tiveram momentos que eu fiquei em outros cômodos, só ouvindo os comentários do meu pai. Tiveram momentos que eu fiquei dando volta na casa, sentei e saí, comi, porque quando eu fico nervosa eu como doce, come a bolacha, come um negócio. Olha, ainda bem que acabou, porque ou eu era virar uma bolota no fim do dia, ou eu explodir de tanto nervoso. Agora é tomar um banho, quentinho, tá frio aqui em São Paulo. E bora pra próxima, gente. Segue o jogo, porque dormiu, amanhã tem coletiva, terça-feira tem Boca Juniors. Isso é Santos Futebol Clube. É simplesmente você piscar e ter uma Libertadores contra um dos maiores times aí da Argentina. Isso é Santos. Não isso que a gente viu hoje. Tchau. Até o próximo vídeo.